paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Alessandro de Jesus. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Palavra e Unção e que Deus abençoe a cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo aí. Eu quero convidar vocês para estar prestando muita atenção. Pegue sua Bíblia, o seu caderno, sua caneta, porque nós vamos aprender a Palavra de Deus hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês e cada um que estará assistindo depois também. Que Deus vos abençoe. Antes de tudo, eu quero fazer uma oração e pedir que vocês orem junto comigo. Papai querido, eu venho te agradecer, Senhor, por este estudo da sua palavra. E que este canal venha a ser verdadeiramente um canal de bênção. Que o Senhor abençoe, Pai, o meu ministério, Palavra e Unção, ao qual o Senhor confiou em minhas mãos. E que o Senhor, meu Deus, venha fazer dele um canal de bênçãos para todos aqueles que se achegarem para aprender a sua palavra. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoar a vida dos meus pastores, a vida, Pai, de todo o rebanho, Pai, da Igreja Brasil para Cristo, dos membros da igreja a qual faço parte e de todos aqueles que intercedem pela minha vida, pela minha família, que o Senhor esteja abençoando. Põe por terra toda a barreira, todo impedimento, todo o espírito contrário, palavra de derrota, palavra de maldição, tudo que não provém do Senhor. Caem por terra agora os inimigos de Deus. Papai querido, que o Senhor ponha os teus anjos cercando este lugar e que o Senhor, meu Deus, comece a batalhar por esta palavra e que o Senhor me capacite para trazer com humildade, simplicidade e determinação a palavra do Senhor. Abençoa a minha vida, perdoe os meus pecados, as minhas falhas, lava-me com teu sangue precioso e que eu seja digno de trazer a tão preciosa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados, eu tenho um tema para trazer hoje para vocês aqui. Eu vou dar o tema do estudo aqui, qual eu escrevi na lousa: levou cativo o cativeiro. Esse é o tema do estudo que eu vou abranger aqui hoje, mas é um estudo bastante complexo que você tem que prestar muita atenção nele, porque é uma revelação, é um maná de Deus para a sua vida, e se você prestar atenção nesse estudo, com certeza você vai sair com um conhecimento muito maior, não só com conhecimento, você vai sair com palavra e unção para poder ensinar a todos aqueles que necessitam da palavra de Deus. Mas antes de começar a dar o estudo, eu já convido você a levantar aí um dedão de profeta aí e apertar o joinha que está aí, aperte o like. Deixe o seu like para nós, isso é muito importante, é incentivador e isso prova que você assistiu e gostou, aí curtindo com o joinha. Que você também possa se inscrever no canal. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário embaixo, deixe uma paz do Senhor aí, abençoando as nossas vidas. Dá uma passagem aí mostrando que você gostou e que você está presente também no nosso canal e ative o sininho das notificações aí, que é a trombeta do ministério aí. Todas as vezes que tiver um vídeo novo, ela vai estar avisando você aí para você ficar inteirado acerca de todos os vídeos do canal. Pois bem, queridos, vamos então para o estudo. O tema de hoje é levou cativo o cativeiro. Primeiro, nós precisamos entender, eu coloquei o tema nesta mensagem, nesse estudo bíblico, que é mais em forma de estudo do que em forma de pregação. Enquanto eu vou ministrando aqui, que você possa aí ficar em espírito de oração, para que o inimigo não venha distorcer nenhuma palavra e que você venha pegar dentro da direção bíblica, dentro da verdade bíblica que é a palavra de Deus. Eu não sou conhecedor da verdade, eu conheço em parte, como diz Paulo, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ainda não veio que é perfeito, então nós não sabemos tudo. A Bíblia diz: se alguém julga saber alguma coisa, não sabe ainda nem que convém saber. Há alguns, que dizem que sabem de tudo, mas nós não sabemos ainda, estamos aprendendo com simplicidade, mas estamos aqui para somar no reino de Deus e abençoar as vossas vidas. Quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no Antigo Testamento, um livro que foi escrito aí por volta de 600 anos antes de Cristo, um livro de um profeta maior, um grande profeta, um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada, chamado também de um profeta apocalíptico, porque ele falou de muitas coisas do Apocalipse, muitas coisas futuras. Deus revelou coisas tremendas para ele e não é diferente daquilo que nós vamos aprender hoje aqui nesse estudo. E eu vou ler para vocês aqui, livro do profeta Daniel, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 13. Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 13. Está escrito assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino,
para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Quero que vocês prestem muita atenção aqui, as pessoas que ele cita aqui no versículo de número 13, quando ele diz aqui: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens, nas nuvens do céu, um como filho do homem. Nós sabemos que no Novo Testamento, o único ali chamado de filho do homem é o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui, quando Daniel enfatiza, falando um como filho do homem vindo nas nuvens, ele se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E olha só que interessante, ele está tendo uma visão de Jesus vindo nas nuvens. Jesus estava vindo de um lugar, chegando para o reino de Deus, chegando para a casa de Deus. Eu vou ler aqui mais uma vez o versículo 13. Olha só. E eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Se o filho do homem é Jesus, o ancião de dias é quem? O Pai, é Deus. O ancião de dias é Deus, o Pai, que recebe o Filho na glória. E nós sabemos muito bem dessa passagem, nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que quando Jesus vai se despedindo ali dos discípulos, a Bíblia diz também que cerca de 500 pessoas ouviram durante os 40 dias depois da sua ressurreição, antes dele subir para a glória. Mas agora ali no livro de Atos, quando ele vai se despedir dos seus discípulos, no livro de Atos dos Apóstolos, ali a Bíblia diz que ele vai subindo, e ele vai subindo, e ele vai subindo em uma nuvem oculta. Uma nuvem oculta, a nuvem é a representação da glória de Deus. Eu já profetizo que esta nuvem vai descer na sua vida hoje, e você vai receber a Shekinah de Deus sobre a sua vida. A nuvem, ela oculta Jesus, e imediatamente aparecem dois varões de branco, e esses varões dizem assim: varões galileus, o que é que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus, da mesma forma como viste subir, um dia ele vai voltar. Se você está esperando a volta de Jesus, pode ter certeza que ele vai voltar, porque ele é fiel em todas as suas promessas. E esse canal aqui é para mostrar que o Senhor Jesus é verdadeiro. Aqui nós estamos recebendo a palavra de Deus hoje e a confirmação dentro do teu coração de que Jesus vai voltar. Queridos, Daniel tem essa revelação, e a Bíblia diz aqui no versículo final que nós lemos, que Daniel ele fica perturbado com as visões da sua cabeça, porque ele não entende nada. Ele vê como um filho do homem vindo nas nuvens, e é recebido por um ancião de dias, e foi recebido com honra, com domínio, com poder, e todos receberam ali a incumbência de obedecer a este homem. Ele recebeu autoridade sobre povos, línguas e nações, como nós lemos aqui nesse texto. Aqui é uma profecia de Daniel. No tempo dele era algo que ele estava para entregar para o povo, acerca de que Jesus venceria na cruz. Daniel ele já tinha certeza de que Jesus venceria na cruz, porque ele já estava vendo Jesus sendo honrado, já estava vendo Jesus sendo coroado, embora ele não conhecia com o nome de Jesus, mas ele sabia da promessa de Gênesis 3,15, do descendente da mulher que feriria a cabeça da descendência da serpente, de Satanás. E aqui agora eu quero que vocês entendam juntamente comigo. Eu não quero que você perca o raciocínio, quero que você tenha raciocínio desse estudo aqui, para que nós possamos caminhar juntos, com paciência, para que você venha aprender a palavra de Deus. Bem, queridos, agora nós lemos o livro do profeta Daniel. Nós vamos para o próximo versículo agora fazer aqui uma junção bíblica. Eu quero parafrasear esse texto, para que vocês venham ver a visão de um outro homem de Deus, que também teve uma visão semelhante à do profeta Daniel. Só que este homem teve uma visão 1000 anos antes de Cristo. Daniel foi 600 anos antes de Cristo, aproximadamente. Agora este homem teve uma visão, este homem de Deus, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Quero que vocês abram comigo aqui, ó. Está anotado aqui. Quero puxar aqui, ó, do livro do profeta Daniel. Nós vamos agora para o livro dos Salmos. Livro dos Salmos, Salmo 68, do versículo 16 ao 18. Salmo 68, abra aí sua Bíblia. Às vezes, querido, a sua Bíblia é diferente e pode estar escrito um pouco diferente. Não é o mesmo autor. Às vezes a sua Bíblia é pentecostal, é corrigida e fiel.
às vezes sua Bíblia atualizada, mas o sentido da palavra é sempre o mesmo. Qualquer coisa você procura no Google, fale nos comentários, nós vamos estar tirando as dúvidas aí. Você pode também entrar na descrição do vídeo, nós temos o link do grupo do nosso WhatsApp, e lá você pode estar tirando todas as dúvidas acerca dos estudos que nós damos aqui no nosso canal. Salmo 68, versículo de número 16. Olha só, esse salmo aqui é o salmo de Davi. Davi, ele fez o salmo 68. O tema do salmo aqui, ó, um cântico de louvor e ação de graças a Deus como nosso Salvador. Nós sabemos que quem nos salvou foi o Deus Filho, Jesus Cristo. Olha só que coisa tremenda. Salmo 68, versículo 16. Está escrito assim: Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Aqui, se você analisar dentro do contexto da palavra, dentro da revelação do versículo bíblico, ele está falando do Pai e do Filho, porque ele fala de Deus e fala do Senhor. Veja novamente o que eu vou ler aqui, está aparecendo aí na tela do seu vídeo. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor, quem é o Senhor? Jesus, habitará nele eternamente. Versículo de número 17, aqui começa a revelação. Os carros de Deus são 20 milhares. Ele está falando acerca das carruagens de Deus. As carruagens de Deus são 20 milhares. Ele estava contando nas visões, enquanto ele estava cantando um cântico, ele teve uma revelação em espírito. O Senhor começa a mostrar para ele milhares e milhares de carros, de carruagens, e essas carruagens passando, e ele diz, são 20 milhares. Aí depois ele perde a conta e diz, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Versículo de número 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. Olha só que coisa tremenda que diz nesse versículo. Quando subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo os rebeldes, para que o Senhor Deus reinasse sobre eles. Olha que versículo tremendo. Davi então está tendo uma visão aqui, preste atenção, de restituição. Está tendo uma visão aqui de que aquelas carruagens estavam levando alguém. Aquelas milhares de carruagens estavam levando alguém. Mas quem são essas pessoas que essa carruagem estava levando? Quando subiste ao alto, se subiste ao alto quer dizer que estava onde? Na terra. Levaste cativo o cativeiro. O que é o cativeiro? É este o tema do estudo que eu quero abordar aqui hoje. Os meus alunos aí que já tiveram aula comigo, aula de teologia, estudo na escola de líderes, sabem muito bem do que eu estou falando, já tiveram esse estudo, com certeza já estão lembrando aí, porque eu já passei muita revelação desse estudo para eles. Quando subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. Ele pegou então algo que prendia, levou uma prisão para cima, levou cativo o cativeiro. E olha só que coisa tremenda, recebeu homens por presente, dádiva é presente. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus reinasse sobre eles. Aqui nesse versículo, eu te faço uma pergunta. Até onde fala, recebeste homens por dádivas, tudo bem, mas e quando diz até mesmo rebeldes? Quem são esses homens? Quem são esses homens que o Senhor levou para o alto? Levou para a salvação. Aqui agora eu quero fazer uma junção do texto, porque eu li o profeta Daniel dizendo que viu o Filho do Homem chegar diante do ancião de dias, e foi-lhe dado domínio, honra e poder. Mas Daniel viu ele subindo. Agora Davi vê mais além. Davi viu que ele não subiu sozinho. Quando ele subiu, milhares e milhares de carruagens o acompanhavam. E essas milhares de carruagens estavam levando muitos homens. Quem são esses homens? Eu quero que você abra comigo agora a sua Bíblia aqui. Eu deixei anotado, anote aí na sua Bíblia. Livro aqui, ó, da carta aos Efésios. Efésios capítulo 4, a partir do versículo número 7 até o versículo de número 10. Abra comigo a sua Bíblia, Efésios capítulo 4, vamos para o Novo Testamento. Amém, queridos? Encontrou Efésios? Efésios capítulo 4, versículo de número 7.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você esteja sendo aí edificado pela palavra de Deus, amém? Que o Senhor possa fortalecer até o seu tutano aí, amém? Que você tenha estrutura para receber da parte de Deus. Não se perca, nós já lemos aqui, nós lemos Daniel, nós lemos Salmos 68, do verso 16 ao 18, agora estamos no livro da carta aos Efésios, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, já depois da ressurreição de Cristo, depois que Cristo subiu para o céu, depois que ele levou cativo o cativeiro, agora o apóstolo Paulo dá uma explicação tremenda aqui. Não se perca e não bagunce a sua mente, a sua cabeça, fique firme comigo aqui e vamos ler agora. Efésios capítulo 4, versículo de número 7. Está escrito assim: mas a graça foi concedida a cada um de nós, ou dada a cada um de nós, visando, olha só, segundo a medida do dom de Cristo. Vou ler novamente aqui. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Versículo de número 8, parafraseando o texto do Salmo 68, versículo 17. Quando subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes. Olha aí, irmão, que texto tremendo. Agora aqui no versículo 8, versículo 8 aqui de Efésios 4. Por isso diz, Paulo está fazendo a citação do Salmo 68. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, levou preso aquele que prendia, e deu dons aos homens. Olha aí a revelação. Versículo de número 9. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? O apóstolo Paulo fala assim: quem é este que não, além de ter subido, também antes não havia descido? Olha só que coisa tremenda. Paulo frisa muito bem dizendo que antes de Jesus subir ao alto, que foi a visão de Daniel, que foi a visão de Davi, Paulo está afirmando que antes ele desceu até as regiões mais inferiores da terra, até as regiões mais baixas da terra. Outro dia eu quero dar um estudo para vocês sobre os infernos, as mansões inferiores. Já viu aquele ditado quando a pessoa fala para outra assim: vai para os quintos dos infernos? São 5 infernos que existem. E outro dia eu quero passar esse estudo aí, dando continuação ao tema deste estudo de hoje: levou o cativo o cativeiro. Agora aqui, quero que você preste atenção. Se ele levou o cativo o cativeiro, o que é o cativeiro? Onde ficava esse cativeiro? Poxa vida, agora deu um nó na cabeça. Onde fica esse cativeiro? Mas de que cativeiro Davi estava falando? Agora Paulo confirmando. Interessante que na Bíblia, se você ler no livro de Deuteronômio, um versículo, quando ele se repete por mais de uma vez, ele se torna uma lei bíblica. Então é uma verdade incontestável que Jesus, subindo às alturas, levou cativo o cativeiro. Olha só, preste muita atenção. Nós vamos agora no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Lucas, santo amado, abençoado, médico amado, escreveu aqui, ó, está anotado aqui, anote aí, Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas e nós vamos ver do que se trata este cativeiro. Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31. Eu vou fazer a leitura e você acompanhe juntamente comigo. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Dando uma pausa aqui, nós paramos aqui no versículo 22, antes de ler o versículo 23 em diante. Tem muitas pessoas que dizem assim: fulano morreu, está adormecido, só vai ressuscitar o espírito, a alma dele no dia do Senhor, no dia do arrebatamento. Mas não, querido, eu quero provar para você biblicamente que a pessoa, quando ela morre,
ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Neste caso aqui no Antigo Testamento, nenhum homem, nenhum ser vivente, por mais bom que fosse, poderia ir para o céu. Por quê? Porque Jesus ainda não havia sido crucificado. A Bíblia fala no livro de Hebreus, no capítulo 10, e sabemos que sangue de bode, de touros, de carneiros, capítulo, não pode purificar, mas somente o sangue de Cristo. Então, o sangue dos sacrifícios do Antigo Testamento, o sangue da lei levítica, que o Senhor ensinou aos levitas para que oferecesse dia após dia, ali, eles só serviam nada mais, nada menos do que para encobertar os pecados. Mas os pecados não estavam perdoados. Os pecados de toda a humanidade foram perdoados em Jesus Cristo. Somente Jesus pode salvar, somente Jesus pode mudar a sua vida, somente Jesus pode perdoar os seus pecados, somente Jesus pode te levar para o céu. Agora acompanhe comigo aqui, que interessante. A Bíblia diz que Lázaro morreu. Esse Lázaro aqui não é o mesmo Lázaro de Marta e Maria. Esse Lázaro aqui é um Lázaro mendigo de uma outra época. Ah, mas algumas pessoas podem dizer, pastor Alessandro, tudo essas parábolas que Jesus falou são só ilustrações. De jeito nenhum, meu querido. Você pode ler em Mateus capítulo 13, versículo de número 35. Eu até deixei a citação ali no cantinho ali. Mateus capítulo 13, versículo de número 35. Abrirei a minha boca e contarei mistérios que foram ocultos, desde o começo. Olha que coisa tremenda. Desde a fundação do mundo. Você pode abrir depois o versículo aí e você está lendo. Jesus, ele disse, antes de falar ali, quando ele está falando da parábola do joio e do trigo, Jesus ele fala que ele abriria sua boca e falaria de histórias, de ver coisas verdadeiras, ocultas que aconteceu desde a fundação do mundo. Então as parábolas de Jesus, meu amigo, todas são verdade. Nenhuma delas é conto da carochinha, nenhuma delas é historinha ou conto de fadas para você poder entender uma verdade. Não, Jesus só contava a verdade com a verdade e não tinha mentira. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acompanhe comigo agora o versículo de número 23. E no inferno, aonde? No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ah, mas pastor Alessandro, por que o lugar chama seio de Abraão? Deixa eu explicar para você. Abraão é nosso pai na fé. O maior exemplo de fé que nós cristãos temos é Abraão. E Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ele acreditou nas promessas de Deus, mesmo quando tudo estava ao contrário. Mesmo quando tudo dizia não, ele acreditava na promessa do Senhor. E ele, por acreditar, ele provou as bênçãos de Deus. Todas as promessas que Deus fez para ele. E eu quero que você entenda. Os santos do Antigo Testamento, quando morriam, eles não poderiam subir ao céu porque o céu estava fechado. O céu estava cerrado, a porta do céu estava trancada. Olha que coisa tremenda. A porta do céu estava trancafiada e ninguém poderia subir. João capítulo 3, versículo de número 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. O Filho do Homem que se referiu ali o profeta Daniel. Agora aqui também, em João 3,3, o apóstolo João, ele testificando que ninguém havia subido ao céu, senão aquele que do céu havia descido, o Senhor Jesus Cristo. Então, o seio de Abraão é aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana chama de purgatório. Mas, pastor Alessandro, o senhor está dizendo que existe o purgatório? Não existe mais. Hoje você morre, você vai ou para o céu ou para o inferno. Se segure aí no seu sofá, na sua cadeira, aí onde você está. Hoje, se você morrer, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não tem um lugar que você está esperando absolvição, que você está esperando perfeição, que você vai ser julgado. Não. Você decide aqui, enquanto há respiração, enquanto você tem o fôlego de vida. Passou daí, meu amigo, não tem mais remédio, não tem mais solução. Então busque Jesus já, porque não tem mais purgatório. O purgatório aqui é o seio de Abraão, que os santos morriam e ficavam esperando o aperfeiçoamento. Para quê? Para subir para o céu. Agora não tem mais, porque quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro. Amém? Vamos a continuar aqui então. Versículo de número 24.
e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha que coisa tremenda. Quer dizer que onde Lázaro estava tinha água, tinha fontes de águas, e aonde o rico estava, ele estava num tormento, uma chama, aonde o verme não morria nem o fogo se apagava, e ele estava sendo queimado de noite. Quando você bate o dedo na porta do carro, você bate o martelo no seu dedo, você grita: ai! Quem sente a dor não é a sua carne, quem sente dor é a sua alma. Você sabia disso, que a dor está na alma? Por isso que nós temos que cuidar da alma. Jesus falou assim: não temais aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode matar corpo e alma e lançá-los juntamente no inferno e fazê-los perecer, aonde nem o verme morre e nem o fogo se apaga. E foi isso que aconteceu com o rico. Então, meus amados queridos, preste muita atenção. Se uma pessoa morre, você pode jogar ela do barranco, você pode arrancar o braço dela, que ela não sente mais nada, porque a dor está na alma. Toda a dor, as vontades, os desejos, coisas boas, coisas ruins, estão tudo na sua alma. Então confie a sua alma ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Acompanhe comigo o versículo. O versículo de número 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então Abraão, ele já deixa mais um mapa daquilo que existe debaixo da terra. Aqui nós temos o seio de Abraão. Eu vou fazer o desenho para você, não sou muito bom com desenho, quero que vocês acompanhem aqui, ó. O seio de Abraão, o abismo aqui no meio, e desse lado aqui, o inferno, certo? Inferno. Inferno. E aqui o seio. Seio de Abraão. E aqui um abismo no meio, para vocês poderem entender. De um lado, o seio de Abraão, do outro lado, o inferno e um abismo no meio. E é isso que Abraão diz aqui no versículo de número 26. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Verso 27. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Verso 29, disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Está dizendo, tem a lei de Moisés, tem a palavra de Deus aí, ouçam a palavra de Deus. Versículo de número 30, e disse ele: não, pai, Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. 31, porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Queridos, aqui é uma verdade bíblica. Lázaro morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Chegando lá, quem que estava lá? Abraão. Mas você poderia imaginar comigo quem mais pode estar lá? Adão, Eva, Abel, Noé, quem mais? Matusalém, Isaac, Jacó, Raquel, Sara, Rebeca, todos ali. Veja que coisa tremenda, no seio de Abraão. E do outro lado, Caim, quem mais? O rico, aqueles que fizeram males, aqueles que foram ruins, aqueles homens que não obedeceram à vontade de Deus. Então estavam o mal de um lado e o bem de outro. Mas ambos estavam num lugar inferior. Por isso que muitas vezes você vai ver no Antigo Testamento dizendo que a pessoa morreu e foi para o Sheol. Sheol fala de sepultura. Sheol no hebraico é sepultura. Inferno é no grego. Então você tem que entender isso. Olha só que coisa tremenda. Hades também. Hades você pode trazer a tradução também de sepultura ou lugar inferior. Queridos e amados em Cristo Jesus, este tema desse estudo levou o cativo o cativeiro. Ele trata do seio de Abraão. O seio de Abraão
é aquele cativeiro que Davi viu no Salmo 68, verso 17. Quando subiste à altura, levaste cativo o cativeiro. Aquilo que Paulo viu também em Efésios capítulo 4, versículo de número 8. Quando subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. O seio de Abraão é o cativeiro que Jesus levou para o alto. Quando ele ressuscitou, depois dos 40 dias que ele ficou na terra, ele então levou o seio de Abraão. Mas eu quero que vocês prestem atenção. Quando foi que Jesus pregou? Quando foi que Jesus desceu lá para pregar para este povo que estava aprisionado? Porque isso é um cativeiro. Então Jesus pregou para os espíritos que estavam em prisão. Jesus desceu lá. Quando Jesus ele morre na sexta-feira, ele morreu. Mas eu ensinei para vocês que quem morre não fica sepultado. Se fosse assim, Jesus ia ficar lá dentro da tumba, dentro do corpo dele. Mas não, Jesus, o corpo dele ficou ali. Mas Jesus, ele foi para o inferno. Aquilo que Paulo diz, meu amigo, no versículo 9 diante: quem é aquele que subiu, senão que também que tenha descido até as regiões mais inferiores da terra? Ele diz no plural, não diz região inferior, ele diz regiões inferiores. Ele diz regiões inferiores da terra. Tem muitas, tem o Tártaro, tem o Gina, que é o lago de fogo, que fica aqui embaixo, mas eu quero passar no próximo estudo depois, para vocês entenderem que é o lago que arde com fogo e enxofre, fica aqui mais embaixo. Mas eu quero que vocês acompanhem comigo este seguinte versículo aqui, 1 Pedro capítulo 3, do versículo 18 ao 19. Abra sua Bíblia comigo, primeira carta do apóstolo Pedro. Glória ao nome de Jesus. Se você ainda está aí, que Deus te abençoe. Você que está gostando, está permanecendo nesse estudo, que Deus te abençoe grandemente. Eu sei que tem homens de Deus assistindo aí, teólogos, né? Que Deus já abriu o leque da revelação para eles ir até por outros lados na Bíblia, né? E Deus revelou até coisas que nós não sabemos aqui. Mas compartilhe com a gente, viu? As ideias de vocês, para que Deus possa estar também me capacitando, para eu poder estar ensinando aqui no canal Palavra e Unção. 1 Pedro capítulo 3, quem encontrou, diga glória a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 18 e 19. Eu vou ler, está aí na tela do seu vídeo. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Então ele morreu por injustos, para levar-nos a quem? Levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. No qual, olha só o versículo 19, grifa aí, marca aí, olha só, segura firme na cadeira. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus, quando ele desceu na sua morte, ele desceu até o inferno. E quando Jesus desceu até o inferno, o seio de Abraão, imagina que aquele lugar escuro ali do inferno, aquele lugar inferior, viu uma luz tão grande como nunca viu antes. A luz do mundo estava brilhando debaixo da terra. E Jesus ali, cumprindo aquilo que Paulo disse, né, que é aquele que subiu, senão que também tenha descido, e ele prega, e ele mostra, diz: sou eu que vivo. Eu estive morto, mas eu estou aqui para provar para vocês que eu venci a morte, eu venci o inferno. Naquele momento Jesus ele tem autoridade de mostrar, de provar, mas ainda não estava concluído, porque ele ainda não havia ressuscitado. Mas ele prega, e quando ele prega, a Bíblia diz assim que houve tremor de terra, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, representando ali o rompimento da antiga aliança. Aquilo que o escritor de Hebreus diz assim: lance fora o velho, para que seja estabelecido o novo. Uma nova aliança, um novo testamento foi estabelecido através do sacrifício de Cristo na cruz. Agora preste atenção, e quando ele prega, ele ali naquele momento, ele oferece uma oportunidade para aqueles que não o conheciam, para aqueles que não sabiam quem era ele, ou até para Judas, quem sabe, não sei, deixo aí para você pensar e tentar responder. Para Caim, não sei. Para Nabucodonosor, não sei, os homens que foram rebeldes, porque a Bíblia diz no Salmo 68, que nós lemos ali no versículo 17, que recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes. E aqui ele vem em 1 Pedro capítulo 3, verso 19, e prega aos espíritos em prisão. Neste momento Jesus prega para os espíritos em prisão.
Agora que tremendo, mas Jesus, olha só que coisa forte. Jesus agora liberta eles. Jesus dá uma nova oportunidade para ele. Eu acredito que quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus venceu o diabo na cruz, eu acredito que Jesus fez uma limpa no inferno. Aqueles que estavam no inferno, mas eles poderiam ser absorvidos? Sim, porque o sacrifício de Cristo ainda não havia sido estabelecido. Como eles poderiam ficar no inferno para sempre, se Jesus, a verdade, ainda não havia se manifestado? Então foi-lhe dada uma oportunidade, como a Bíblia diz, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Mas pastor, então quer dizer que agora Jesus pode descer no inferno e dar uma chance para quem está lá? Não tem mais chance. Uma vez, a Bíblia diz uma vez, o justo morreu pelos injustos. Uma vez. Então não tem mais essa, meu amigo. Se você morrer, for para o inferno, é do inferno para o lago de fogo. Se você morrer, for para o céu, é do céu para o paraíso, para a Nova Jerusalém. Então, meus irmãos, nós aprendemos nesse estudo aqui, no livro do profeta Daniel, que aquele que recebeu honra, domínio e poder é o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, o ancião de dias, é Deus. Nós aprendemos aqui no Salmo 68, no verso 16 ao 18, a visão do sacerdote, do rei Davi, do levita Davi, vendo milhares e milhares de carruagens. Ele não sabia por que aquelas carruagens estavam passando. Aquelas carruagens estavam levando aquele povo que estava nas regiões inferiores da terra, e agora elas não iam ficar mais lá, porque Jesus morreu na cruz e rasgou o decreto. A Bíblia diz, tendo cancelado todo o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ele o removeu inteiramente, encravando na cruz, e expôs ao desprezo os principados e as potestades, triunfando deles na cruz. Então Jesus, ele mostra para nós que ele é o Rei da Glória, e você não pode perder a parte 2, hein? E nós vemos também, aprendemos de Lucas 16, né? Que o seio de Abraão é real. Aprendemos em Efésios também, Paulo falando que ele desce às regiões inferiores da terra. E por fim, Pedro falando que ele pregou aos espíritos em prisão. Então, meus amigos, eu espero que esse estudo aqui possa ter alimentado vocês. Vocês que estão aí na dúvida, espere para a parte 2 desse estudo que eu vou trazer para vocês aí. Não esqueça de apertar o like, é muito importante apertar o like. Se inscreva no canal para você que não é inscrito. Ative o sininho das notificações para você saber quando nós vamos lançar os próximos vídeos. Que Deus abençoe cada um de vocês aí, que tem aí saudado a gente nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima, meus queridos. A paz do Senhor. Fiquem com Deus. Amém.